Oi corações, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai analisar a Nap of a Star do TXT. I can see 내 앞에 네가 없어도 Um clipe que causou muita confusão na cabeça de muita gente, porque ele é de fato bem enigmático. Eu, por exemplo, tô com eles desde o início, e pra mim, quando eu assisti esse videoclipe pela primeira vez, eu fiquei tipo... O que tá acontecendo? Mas eu fui destrinchando as coisas, eu fui procurando entender, analisando, criando umas teorias na minha cabeça, que é o que eu vou falar aqui hoje. Mas acho legal primeiro a gente esclarecer um pouco da história, porque tá todo mundo meio assim, ó... Mano, que? Tá, então bora lá. Eu vou explicar da mesma forma que está no videoclipe, ou seja, eu vou explicar dividido por capítulos. Quem não assistiu o videoclipe, vale a pena assistir antes de assistir esse vídeo aqui, porque senão eu acho que vai ficar um pouco perdido. O clipe, ele começa então com uma narrativa escrita, como se fosse mesmo cinema mudo, mas depois a gente fala da estética. E acho legal a gente já trazer a tradução do que tá falando nas frases que aparecem no começo do clipe, né? Que elas já dão uma boa geral do que vai ser a história. A primeira frase que aparece então é: os meninos fizeram uma promessa com as estrelas. A segunda frase que aparece é: eles prometeram que, mesmo se eles estivessem separados, eles iriam se encontrar novamente. A terceira frase é: o tempo passou desde que os meninos se separaram, de modo que as estrelas se apagaram ou adormeceram. Quarta frase: então a noite escura perdeu o seu brilho e as pessoas perderam os seus sonhos. Quinta frase: então alguns anos se passaram. E é assim que, ó, já começa o clipe de cara. Esse é o capítulo 1 do clipe. Gente, o clipe ele só tem 6 minutos, tá? Não é que é um filme, o videoclipe. É que ele é dividido por capítulozinhos. Mas no capítulo 1 já começa logo de cara com essas frases. E visualmente o que está acontecendo nele? Tem cinco pessoas mascaradas no meio da floresta, olhando por um telescópio, analisando uma estrela que é constituída de engrenagens. É tipo muita coisa acontecendo, sim. Mas bora explicar o que tá acontecendo. Pra mim, ver os meninos ali mascarados me lembrou muito o livro, ou o filme, pra quem já viu, de Extraordinário. Que o menino, ele tem uma deformação facial, ele tem alguns problemas, e ele usa a máscara pra esconder a sua verdadeira forma, a sua verdadeira identidade, porque ele sente vergonha dela. E pra mim parece muito que eles estão fazendo isso, ainda mais com o decorrer do vídeo, do decorrer do que vai acontecer, né? Parece muito que eles estão escondendo quem eles verdadeiramente são com aquelas máscaras, entendeu? Mas mesmo escondendo quem eles ainda são amigos e eles ainda fazem essa promessa pras estrelas. E você vê que a estrela, ela só tá funcionando porque tem as engrenagens atrás dela girando. Isso é um detalhe muito importante. E aí o que acontece? Os meninos mascarados, eles fazem a promessa, que é essa que eu li pra vocês, que aparece escrita no clipe, e depois eles se separam. Só que no momento que eles se separam, a estrela apaga. E aí o capítulo 2 começa. Nesse capítulo, então, a gente vai ter como personagem principal dessa narrativa o Yoonjun. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome deles, mil desculpas se eu não estiver, eu não falo coreano. Então, às vezes, a pronúncia pode sair errada. Se estiver, me corrijam, por favor, que estamos aqui pra aprender, né? Enfim, mas a gente tem como personagem principal, então, o Yoonjun, que ele acorda no quarto dele, que é o cenário que ele se encontra, ele acorda com chifres. Acorda corno. Quem nunca? Não, brincadeira, gente. Que horror. Voltando ao clipe. Ele acorda com chifres na cabeça, assim, ó, do nada. Começa o capítulo 2 assim. E ele fica tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus, ele levanta, ele vai se olhar no espelho, tipo, tem chifres na minha cabeça, ele tenta puxar, ele não consegue, ele fica muito confuso e ele entra num estado de pânico que ele se esconde na cama, só que não adianta porque os chifres dele rasgam todo o cobertor e ele decide que ele vai fugir pra floresta. Ele fala não, né, mas você interpreta que ele prefere viver na floresta com medo, tipo, escondido, do que viver com as pessoas vendo ele daquele jeito. Um detalhe legal que eu queria trazer aqui, só um parênteses, é que a camiseta que ele tá usando durante o capítulo 2 é uma camiseta de lua. Então é muito bonitinho ver como cada detalhe do vídeo é muito bem pensado, entendeu?
Pra mim não tem nenhuma relação com a história, ele tá usando uma camiseta de lua, mas eu acho legal como tem relação com a estética do clipe. Essa estética de estrela, universo e tal, ele tá com uma camiseta de lua. Acho bonitinho, só queria trazer aqui. Logo quando ele decide fugir pra floresta, que ele tá saindo de casa, aparece a frase no videoclipe que é: com medo de se tornar um monstro, o menino decidiu fugir para a floresta. E aí tem ele entrando na floresta. Aí que começa a ficar também umas coisas muito loucas, porque aí você vê umas caveiras, uns esqueletos, umas taturanas, borboletas voando, umas aranhas descendo pela tela. É tipo uma confusão, assim, um caos. Tipo, você pode interpretar isso como sendo uma floresta sombria e tal, mas pra mim pareceu muito mais como uma representação da transformação que ele tá passando. Pra quem não sabe, borboletas, cobras, esqueletos, taturanas, aranhas, todos esses animais, eles representam em diversas culturas transformação, representam fases de transição. Então é tipo uma simbologia mesmo. Então, pra mim, eles estão ali pra compor esse cenário que representa essa transformação que ele tá passando. Qual transformação é essa, a gente não sabe ainda, mas a gente sabe que ele tá internamente um caos emocional, porque ele acordou com chifres, ele falou: o que tá acontecendo, eu preciso resolver isso, ninguém pode me ver. Aí ele fugiu, e é isso, ele tá tipo numa euforia interna, ele não sabe o que fazer, e então ele tá nesse período de transição. É legal prestar atenção também que, é o que eu mencionei, tem borboletas. Se você prestar bem atenção, são 5 borboletas que tem na tela, que representariam então os membros do TXT. Mais um detalhezinho que é legal. E aí ele decide dormir naquela floresta. Ele fala: é aqui que eu vou ficar, e é isso, entendeu? Quando ele dorme, tem uma transição pra mostrar o que tá acontecendo com os outros membros. Tipo, cadê aquelas outras 4 pessoas que estavam no começo do clipe? E aí que muda pro Subin. É legal já falar que cada um dos membros representa como se fosse um sentido sensorial, entendeu? Vocês vão entender um pouco melhor. O Subin, por exemplo, ele aparece sentado num tronco de árvore com um aparelho auditivo, tipo, de 1900, claramente. E se você perceber, ele tem as orelhinhas de elfo, assim, bem realçadas. Então é como se ele estivesse representando a audição. Calma, eu vou explicar. Uma coisa é, tipo, tudo interligado, aí só quando eu conseguir chegar no final que vai dar pra entender o começo, entendeu? Mas a gente chega lá. Guarda isso, o Subin representa a audição. E também você vê no cenário que tá cercado de morcegos. Que morcego representa o animal que tem um dos maiores sensoriais auditivos. Enfim, continuando. Em seguida aparece o Taeyeon, que ele tá como se estivesse representando a visão. Do lado dele tem uma coruja, que é um animal que representa uma das melhores visões. Ele tá olhando por um binóculozinho. E quando ele tira o binóculo, você vê que tem uma estrela dentro do olho dele, realçando mais ainda essa questão de ele representar a visão. Em seguida, muda pro cenário que tem o Byung-gyun. Ele vive embaixo da terra. Eu não consegui pegar muito bem o que tá acontecendo com ele, pra ser bem sincera, porque em todas as representações, o que tá realçado nele é como se fosse o ombro. A gente pode interpretar como se ele fosse alguém que você pode, tipo, se apoiar quando precisa. Em seguida, a gente já muda então pro Hyunin Kai, que ele é um anjo. Ele tá no meio da tela, assim, ó, pleníssimo, com um holofote nele e uma asa branca enorme, com as engrenagens muito loucas nas asas também. E ele está com a mão no coração. Então ele tá ali representando em toda a questão dos sentimentos. Aí o que acontece? Na letra da música, se você for parar pra ver, eles estão falando: posso ver, mesmo não estando ao seu lado. Posso te entender, mesmo você não dizendo nenhuma palavra. Posso te tocar, mesmo você estando longe. E tem várias outras referenciazinhas. Aí o que? Posso ver. Lembra do Taeyeon, que representava a visão, a coruja, que tinha o olho da estrela? Então, eu acho que pra mim, né, ele tá ali representando essa parte da música que é tipo, ele pode ver o amigo mesmo não estando no lado dele, sabe? Tipo, as memórias estão lá, o sentimento tá lá, a conexão tá lá. Posso te tocar, mesmo você estando longe. Lembra do Byung-gyun,
que representava o ombro, pra mim é essa questão de, tipo, representando essa parte da letra de que mesmo estando longe, você pode sentir como se a pessoa estivesse ali, sabe? Porque a conexão da amizade é muito forte. Posso te entender mesmo sem nenhuma palavra. O Hyunin Kai, com a mão no coração, falando dos sentimentos. Então é como se cada um deles estivesse representando isso. Mesmo afastados, a conexão deles como um grupo, como amigos, continua muito forte. Então, eles estão representando isso. Eles conseguem sentir uns aos outros mesmo não estando perto. Eles continuam amigos, eles continuam mesmo estando afastados. E isso eu acho incrível, que independente da distância que você está, a amizade continua a mesma. Aí a gente volta então pro Yoonjun, que na letra ele fala, na letra da música, ele tá sempre realçando uma questão que é, mesmo estando longe dos meninos, as memórias deles estão dentro dele, sabe? Então ele fala que em momentos difíceis, quando ele sempre dorme, ele sonha com os meninos. E aí é quando ele encontra a paz e quando ele consegue seguir em frente. Bonitinho, né? Muito fofo. Quando acaba essa apresentação dos membros, de todos eles, o que cada um apresenta ali, começa o capítulo 4. No capítulo 4, ele acorda na floresta, ele continua assustado e logo em seguida ele é abordado por um par de olhos muito assustadores, que tem um vulto, parece um gato. Eu não entendi muito bem a brisa da forma dele, mas eu sei que ele é abordado por um monstro nessa floresta, que ele fica muito assustado e ele foge em uma direção totalmente oposta. Pra mim, esse monstro, ele tá meio que representando todas as pessoas que julgam ele, entendeu? Então é como se representasse as mídias, os haters, toda a galera que fala mal dele, por ele ser quem ele é. No clipe é por ele ter chifres, mas se a gente trouxer um pouco pra vida real é isso. Julgam ele por ele ter uma aparência diferente. É basicamente isso. Então ele foge. Quando ele foge, tem uma cena, é muito pesado. Ele cai na neve e ele arranca um dos próprios chifres com a mão. É bem forte a cena. As cores são vermelhas bem contrastadas pra mostrar o vermelho de sangue, vermelho de dor. O vermelho, nesse caso, representa a dor. Ele arranca o chifre com a mão em total desespero, com vergonha de quem ele é. E logo em seguida, todos os outros meninos que estavam com ele no começo do clipe, que foram apresentados ao longo do clipe, né? Só que sem as máscaras ao longo do clipe, ou seja, a verdadeira forma deles, de cada um, foi apresentada, a máscara saiu. Eles abordam o Yoonjun e você vê o Hyunin Kai, o anjo, estendendo a mão pra ele, como se uma forma de que tivesse tudo bem. E quando todos eles se abraçam juntos novamente, a estrela acende. Lembra que eu falei lá no comecinho das engrenagens? Sente a brisa. Qualquer mecanismo só funciona se todas as engrenagens estiverem bem encaixadas. E se todas estiverem presentes. Não adianta ter uma engrenagem aqui e uma aqui e não ter uma conexão entre elas. A estrela é como se fosse essa máquina, esse mecanismo. A estrela representa o Chexti. E o Chexti só funciona se todos eles estiverem juntos. Se essa amizade só estiver completa. Por isso que quando eles se separaram, a estrela apagou. Eles se juntaram, a estrela acendeu no final do clipe. É como se todos os sonhos tivessem voltados, entendeu? A noite voltou a ter estrelas, a noite não é mais tão escura, e mesmo que ela seja, eles estão ali um com o outro pra se ajudarem. Em questões estéticas, o clipe me lembra muito um filme antigo, filme de película. Mais especificamente, me lembra muito o filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é de 1902. Um pouco antigo, imagina. Mas ele tem muito essa estética do filme de Viagem à Lua. Mas ele me lembra muito, não só em questões estéticas de cenário, porque se você parar pra ver, o cenário ele é muito simples. As casas, ela não é uma casa, ela é tipo um cartaz, assim, recortado. A floresta é claramente papel, crepom, assim, saindo do chão. Eu até cheguei a considerar uma estética meio de stop motion. Então, pra mim, pareceu muito a fusão de um filme clássico antigo, a edição até
de efeito de ruídos de película, então toda a granulagem no começo, ou até mesmo a divisão por capítulos, a parte escrita do clipe, porque na época, em 1900, o cinema ainda era mudo, então ainda tinha as legendas explicando o que estava acontecendo. No capítulo 2, quando o Yoon-jung descobre que ele tá com chifres, quando ele tá andando, ou os efeitos especiais em si, eles são muito simplesinhos, então é sim pra representar essa vibe de filme antigo. E é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado um pouco a entender todo esse videoclipe muito louco. E não esqueçam de compartilhar com os amigos, com gente que gosta de TXT, de análises e enfim. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão pra eu analisar, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau!